Enxaqueca, uso de pílulas anticoncepcionais na fase adulta, cansaço e fadiga crônica. As mulheres são as principais vítimas do acidente vascular cerebral, também chamado de derrame. No vídeo de hoje, eu, Dr. Roque Savioli, cardiologista há quase 50 anos, criador do desafio Salva Coração, trago um alerta e uma convocação. Você vai aprender de uma forma definitiva as diferenças do AVC em mulheres, as estratégias preventivas e os passos mais emergenciais para quem precisa sair hoje do alvo desse problema, que quando não mata pode deixar sequelas importantes, ceifando vidas femininas. Vamos sair do alvo juntos? Todos os dias me sinto no dever de alertar mulheres a respeito da doença que mais mata pessoas do sexo feminino no país e no mundo, as doenças cardiovasculares, mais precisamente o AVC ou derrame. As informações e sugestões que trago aqui não são baseadas em fake news e são baseadas nas minhas décadas de experiência e corroboradas por sérios estudos científicos. É claro que todas as formas de cuidado para as mulheres são importantes. Porém, não podemos mais sustentar o que chamo de medicina do biquíni, ou seja, aquela que só se preocupa com o câncer de mama, representando pela parte superior do maiô, ou com as doenças ginecológicas, representadas pela parte inferior da roupa de banho. É preciso que a prevenção às doenças cardiovasculares também estejam no radar de mulheres que almejam uma vida longeva e com saúde. Porque apesar de as mulheres viverem, na média, quase 10 anos a mais que os homens, isso não significa necessariamente que esses anos são aproveitados com vivacidade e independência. Portanto, se você é uma mulher, fique comigo, porque eu quero lhe mostrar como proteger as suas artérias e barrar o AVC. Se você é homem, provavelmente as informações podem ajudar alguém do seu convívio. Uma mulher que provavelmente se preocupa bastante com as pessoas está à sua volta. Antes de continuarmos, se esse vídeo faz sentido para você, eu convido a curtir o conteúdo no joinha aqui embaixo e acionar o sininho para que você esteja sempre informada ou informado quando novos vídeos forem ao ar. Vou deixar na descrição um link importante para pegar o seu convite gratuito também para o evento que estou organizando, combinado? E para hoje organizei essa aula da seguinte forma: revelar por que as mulheres têm mais risco de sofrer um AVC ou derrame, como é popularmente conhecido. Quais os sintomas de um AVC, principalmente das mulheres, os riscos que colocam a sua autonomia na berlinda, o combo de ações para afastar dos riscos de um derrame. Vamos lá então? Por que as mulheres são as principais vítimas? No Brasil, a expectativa de vida de uma mulher é 79 anos, enquanto homens vivem, na média, 72 anos. Viver mais não significa necessariamente viver melhor. Cada vez mais estudos têm apontado que, apesar da longevidade, as pessoas do sexo feminino estão envelhecendo e adoecendo. Quando se trata de um AVC, alguns fatores aumentam a minha preocupação quanto à saúde das mulheres. Entre eles estão hipertensão arterial. Nenhuma pressão arterial acima de 12/8 significa saúde. Essa condição está no topo das causas de AVC. Enxaquecas com áureas. Esse tipo de dor de cabeça, conforme estudos, afeta 3 vezes mais as mulheres do que os homens. Mas o que é enxaqueca com áurea? Antes de você ter a dor de cabeça, você pode ter uma visão turva, visão meio amarelada, e alguns estudos associam maior risco de AVC nas mulheres que apresentam esses quadros. A frequência cardíaca irregular, ou fibrilação atrial, também é um dos problemas que aumenta o risco de AVC em mulheres. É claro
e não menos importante, o avançar da idade. Se esses 4 fatores que acabei de citar denunciam um risco maior de infarto entre as mulheres, nelas os sinais também são um pouco diferentes quando comparados aos homens. Na iminência de um acidente vascular cerebral, o corpo da mulher reage de uma forma diferente e pesquisadores têm se debruçado para entender a diferença dos sintomas. São sintomas comuns de um AVC em homens e mulheres uma dor de cabeça sem uma causa conhecida, dormência ou fraqueza no rosto, nas pernas, nos braços, dificuldade para falar ou para entender a fala do paciente, problema de visão, dificuldade para caminhar, falta de coordenação, perda de equilíbrio. Vale dizer que diante desses problemas é urgente que qualquer pessoa seja encaminhada a um pronto-socorro. Nas mulheres, no entanto, outros sintomas somados podem aparecer: confusão ou perda de memória, fadiga, náuseas ou vômitos. Cientistas do Departamento de Neurologia da Clínica Mayo, uma conceituada instituição médica americana, desenvolveram uma pesquisa com base em casos de AVC nos seus pacientes. Enquanto as mulheres vítimas de um AVC apresentavam mais fadiga, o que é o cansaço generalizado, desorientação, febre, sintomas, os homens apresentavam mais parestesia, que é a sensação de formigamento, uma coordenação motora prejudicada e visão dupla. Além do alto risco de morte, o AVC pode causar sequelas irreversíveis a quem sobrevive. Portanto, é importante que a mulher esteja atenta e evite essas ameaças. Entre essas ameaças estão, primeiro, tabagismo. O primeiro e alvo de todas as minhas críticas. Quem fuma tem 2 vezes mais risco de sofrer um derrame. Há estimativas que apontam 20% dos casos de AVC estejam atrelados ao tabagismo. Diabetes. Segundo um artigo publicado no portal da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o diabetes é um fermento para o infarto e para o AVC. Para evitar o derrame, é preciso registrar uma glicemia menor do que 100. Colesterol desregulado. O seu colesterol está descontrolado? Atente-se nos seus exames, faça consultas periódicas e, se necessário, siga as recomendações do seu médico a respeito do uso de estatinas, de medicamentos. Eu tenho visto muito na internet colegas falsos médicos que têm estabelecido campanhas contra o uso dessa medicação. Mas ela pode ser primordial junto a uma série de ações para evitar as consequências de um colesterol desregulado. Pressão alta. Falando dela aqui novamente, a hipertensão é a principal causa do derrame. O recado é o mesmo dado quando se trata do colesterol. Acompanhe a sua saúde cardiovascular constantemente. Sobrepeso. Sobrepeso é mais do que um problema ligado ao AVC. O estudo espanhol determinou que a obesidade abdominal aumenta o risco de um derrame nas mulheres. Eu não tenho aqui nenhuma intenção de lhe apresentar apenas as notícias ruins. Pelo contrário, eu quero compartilhar com você meus estudos e a minha vivência no consultório para que você tenha de uma forma simples e adequada um passo a passo para afastar o adoecimento. Portanto, para começar aqui sobre as estratégias preventivas, eu convoco ela, a famosa dieta do Mediterrâneo. Não é à toa que a dieta do Mediterrâneo já venceu o ranking de melhor alimentação do mundo, por muitas vezes. Além de ser uma dieta muito nutritiva, diversa e acessível, que você pode adotar no seu dia a dia, pesquisas têm corroborado com a potência dos seus cardápios para afastar o risco do AVC. Um estudo publicado numa revista americana chamada Stroke acompanhou 395.048 pessoas durante 17 anos. Nesse período, 2.009 pessoas tiveram derrames. Entre as descobertas desse estudo, aquelas mulheres que adotaram a dieta do Mediterrâneo tiveram menor risco de um AVC. Mais do que apresentar evidências científicas que comprovam
que a dieta no Mediterrâneo protege as suas artérias, cérebro e coração, é preciso que eu apresente o caminho para trazer os alimentos anti-inflamatórios para dentro da sua casa. Então, olha, papel, caneta na mão e vamos lá, vamos anotar a lista de compras para quem faz a dieta do Mediterrâneo aqui no Brasil. Azeite extra virgem. Talvez esse seja o item mais caro da sua lista de compras, mas ele é peça-chave dessa alimentação. É importante que você compre especificamente o azeite extra virgem, não as misturas ou blends que a indústria cria para baratear e reduzir a qualidade do produto. Se nesse momento não puder investir no azeite, é bem importante que você priorize ainda mais os alimentos de boa qualidade, reduzindo ao máximo o consumo de ultraprocessados. Por exemplo, não dá para ficar sem os peixes. Peixe para comer ao menos 2 vezes por semana e nem precisa ser peixe caro. A sardinha já oferece boas doses de ômega 3 e é o peixe mais barato que você encontra na feira ou no supermercado. Outros peixes ricos em ômega 3 são salmão, cavalo, arenque, atum, mas é preciso que eles tenham sido pescados em locais de água fria. Nos outros dias da semana, você deve revezar o consumo de carne de frango, ovos e carnes vermelhas. O ideal é que a carne vermelha esteja no seu cardápio 1 vez por semana. Excepcionalmente, 2 vezes. Vale a pena investir em todas as cores dos alimentos da feira livre, como a doutora Gisela Savioli, a minha querida esposa, chama alimentação arco-íris. Quando estiver com seu carrinho de compras, organize suas compras na seção de frutas, verduras, legumes, ervas, especiarias, de modo que você tenha a opção de 9 porções diferentes de itens coloridos todos os dias. Garanto a você que fica mais barato que a seção de porcarias, de ultraprocessados. Invista em oleaginosas, grãos e leguminosas. Aí entram castanha, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, semente de abóbora, de girassol, só para criar alguns itens. Quando falamos de uma alimentação mediterrânea, um ensinamento é muito importante. É o descascar mais e desembalar menos. Assim, você também evita o consumo de sódio, que está presente em quantidades absurdas e adoecedoras nos alimentos industrializados. Segundo lugar, vá à feira a pé e aumente a proteção contra AVC. Sempre, após orientar os meus alunos e pacientes sobre a dieta do Mediterrâneo, eu pergunto: como é que você vai à feira ou você vai ao supermercado? Se for a pé, que tal trocar a velocidade dos seus passos como se estivesse começando a chuviscar? Essa pode ser a primeira etapa para incluir exercícios físicos no seu dia a dia. Não é passeio de shopping, são passos de chuva, como costumo dizer. O ideal é que você contabilize de 150 a 300 minutos por semana praticando exercícios físicos. E esse tipo de caminhada pode ser uma das estratégias a serem utilizadas para mulheres que são sedentárias. Você pode passear com o seu cachorro 2 vezes por dia, por 15 minutos, por exemplo, a passos largos, passos de chuva. Uma pesquisa mostrou que pessoas sedentárias que ficam mais de 13 horas sentadas por dia têm um risco 44% maior de ter um acidente vascular cerebral. Por outro lado, pessoas que fazem exercício físico por até 3 horas por semana reduziam o risco de derrame em 43%. Se você já se sente pronta para fazer mais do que uma caminhada, saiba que a musculação também reduz o risco de morrer. Terceiro, controle seu peso. Estar dentro dos limites considerados normais do IMC, que é o índice de massa corporal, é fator determinante para evitar diabetes e todas as doenças cardiovasculares. Para atingir o seu peso ideal, você acaba de saber sobre as principais estratégias. A dieta no Mediterrâneo, aliada a exercício físico. Quarto, atenção à terapia de reposição hormonal. Ela é boa, mas não serve para todo mundo.
E por fim, se você é mulher, atente-se à reposição hormonal. Durante muitos anos, a prescrição da terapia de reposição hormonal foi usada como um profilático da doença cardiovascular. Mas uma pesquisa preliminar mostrou uma relação inversa com a terapia que envolvia o uso do estrógeno e progesterona. Isso causou uma comoção no meio médico, mas após a conclusão desse grande estudo sobre o tema, conduzido em 2000 pelo Instituto de Saúde dos Estados Unidos, percebeu-se que a terapia isolada com estrógeno poderia sim reduzir o risco de doença cardiovascular, mas para mulheres com até 60 anos de idade. A terapia de reposição hormonal deve ser feita por um grupo específico de mulheres, que são aquelas com até 60 anos de idade e que não tenham menopausado até 10 anos antes. Não há menos tempo que isso. E por último, valorize a espiritualidade. Como cristão, como católico, eu tenho me interessado muito nesses quase 50 anos de experiência médica por pesquisas científicas que investigam a influência da espiritualidade na saúde de mulheres e homens. E uma investigação recente chamou muito a minha atenção. Conduzida por pesquisadores italianos e divulgada em uma publicação científica chamada Revista da Religião e Saúde, ela apontou que a espiritualidade é responsável por reduzir o risco de mortalidade e recorrência de um derrame em pessoas que já foram vítimas de um acidente vascular cerebral. Você pode se voltar a Deus e nos ensinamentos da sua religião como apoio para enfrentar o vício do cigarro, o que eu tenho visto acontecer com sucesso entre minhas pacientes que eram fumantes. Reduzir os vilões das doenças cardiovasculares, adotar a dieta do Mediterrâneo, deixar de fumar, fazer caminhadas a passo de chuva e confiar em Deus são as estratégias-chave para afastar os riscos de AVC. Gostou das minhas recomendações? Estou me dedicando a organizar o desafio Salva Coração e você é uma das minhas convidadas. Ao longo de 7 dias eu me proponho a ensinar gratuitamente soluções simples, acessíveis, comprovadas pela ciência, que vão ajudar a combater e a evitar as doenças cardiovasculares. Para você participar, basta pegar o meu convite no link que está na descrição aqui do vídeo. Estamos em contagem regressiva e eu espero por você no desafio Salva Coração.